Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Fala concurseiro, fala concurseira, beleza? Professor Riverton Souza, aqui por cá. A gente vai trabalhar, sabe o que hoje? A gente vai trabalhar português, o processo sabe de quê? A acentuação gráfica. Só que antes que a gente parta para as nossas questões, eu quero ter só um processo que é de introdução aqui com você, tá bom? Vamos lá. Português, acentuação gráfica. Quando eu falo de acentuação gráfica, eu quero que antes de qualquer coisa, você lembre-se comigo. Existem palavras monossílabas, existem palavras dissílabas, existem palavras trissílabas e existem palavras o quê? Polissílabas. Monossílabas, quando eu tenho apenas uma sílaba. Dissílabas, quando eu tenho duas sílabas. Trissílabas, quando eu tenho 3 sílabas. E polissílaba, Riverton, quando eu tenho 4 ou mais sílabas. Beleza. Após lembrar disso aqui, a gente tem que saber do quê? Das regras de acentuação. Eu vou ter as regras das palavras monossílabas, que é quando eu possuo apenas uma sílaba. E quando é que eu vou acentuar uma palavra monossílaba? Acentua-se as palavras monossílabas terminadas em boneca. Como assim terminadas em boneca? Terminadas em boneca.
Acentua-se as palavras monossílabas quando elas terminarem em O, E, A, seguidas ou não da forma S. Assim como também acentua-se as palavras monossílabas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. De novo, acentua-se as palavras monossílabas quando elas terminarem em O, E, A, seguidas ou não de S, e aquelas palavras monossílabas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. Beleza. Palavras oxítonas. O que seria uma palavra oxítona? As oxítonas é quando a tonicidade ela estiver na última sílaba. Quando estiver na última sílaba. E quais são as regras, Riverton? Acentua-se as palavras oxítonas também terminadas em O, em E, em A, seguidas ou não da forma S, ou seja, seguidas ou não na forma no plural, como também acentua-se as palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. Só que aqui ainda tem mais um acréscimo. Além dessas duas regrinhas, existem também as palavras oxítonas que elas devem ser acentuadas quando elas terminarem em EN, S ou EM. Por exemplo, a palavra parabéns, tá bom? Beleza. Palavras paroxítonas. Aqui eu tenho um bizu muito bom para você. Qual seria esse bizu? Se você for abrir alguma gramática, vai ter várias regras. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em PS, em X, enfim. São muitas regras. Porém, aqui eu vou lhe passar um bizu bem simples. Qual é? Que todas paroxítonas são acentuadas. Você vai dizer, não, jamais. Mas calma aí. Todas paroxítonas são acentuadas? Sim, todas, com exceção, ou seja, exceto aquelas palavras que terminem nas regras do quê? Das palavras oxítonas. Então, entendam. De novo, em vez de você aprender aquelas regras todas, é só você falar. As palavras paroxítona é quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. E a regra a qual eu fiz, que é para lidar, que todas as palavras paroxítonas elas são acentuadas, exceto quando terminadas nas regras das palavras oxítonas, ou seja, exceto quando terminadas em O, E, A, seguidas ou não de S, ou quando tiverem os ditongos abertos, E, oi, eu, EN ou EM, tá bom? Beleza? Seguindo. E as palavras proparoxítonas? Oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba e palavras paroxítona. Aqui você vai dizer que é a penúltima sílaba. Penúltima sílaba que vai ser acentuada. Antepenúltima sílaba que vai ser acentuada. E qual vai ser a regra? Que todas, sem exceção, todas serão acentuadas, sem nenhuma exceção. Beleza? Tranquilo. Eu chego agora na regra do quê? Do hiato. Riverton, o que é o hiato? A regra diz que acentuam-se, vai ser acentuado a letra I e a letra U, seguidos ou não da forma S, quando estiverem isolados. Quando estiverem isolados numa sílaba. Seguidas ou não do quê? Da forma S. Acentua-se o I e acentua-se o U quando estiverem isolados numa sílaba, seguidas ou não de S. Vem pra cá. Atenção na hora da prova. Atenção na hora da prova. Atenção em que, Riverton? Letras iguais, por exemplo, o O, o E. Quando forem letras repetidas, o que é que você tem que saber? Que a gramática deixou de acentuar tais letras repetidas. Exemplo, vou. Será que vou vai ter acento? Vai não, porque vou, eu tenho dois Os. Ou seja, são letras repetidas. Letras repetidas perderam o acento. Beleza. Proparoxítona eventual. Riverton, o que é uma proparoxítona eventual? Em regra, meu aluno, é quando você tiver uma palavra tida como uma palavra paroxítona,
tido como palavra paroxítona. Só que essa paroxítona, ela é terminada, ou seja, a sua terminação é em ditongo crescente, em ditongo crescente. Aí você me pergunta, o que é um ditongo crescente? Quando eu tiver uma semivogal mais uma vogal. Um bizu para você, que eu vou puxar para cá, ó. Um bizu, ó. O I e o U sempre serão semivogais, enquanto o A, o E e o O sempre serão o quê? Vogais, beleza? Então, todas as vezes que você tiver uma palavra paroxítona, porém, esta palavra terminada em ditongo crescente, semivogal mais uma vogal, a gramática diz que eu terei, que você terá duas formas para separar aquela palavra. Então, em regra se você tiver uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, segue duas regras, ou seja, regras distintas. Ela pode trazer que é a regra da paroxítona terminada em ditongo crescente, ou então a chamada proparoxítona eventual. Beleza. Seguimos. Acento diferencial. Riverton, o que é esse acento diferencial? É esse bendito acento aqui, ó. O chapeuzinho da vovó. O que é que ele quer indicar? Por qual motivo que eu chamo de acento diferencial? Porque esse chapeuzinho, ele indica, sabe o quê? A forma no plural. Aí você me pergunta, e como é que vai cair na prova? Na prova, o principal verbo, o qual este acento poderá vir, vai ser no verbo ter. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ele tem uma moto. Quem é o que tem uma moto? Ele. O tem está concordando com o sujeito ele. Porém, se eu colocasse eles, seria eles têm sem acento ou eles têm com acento? Eles têm com acento diferencial, porque este acento diferencial, ele quer marcar a forma no plural. Ainda rima, beleza? Seguindo, observações fatais. Enquanto o I, enquanto o U, quando forem hiatos. A gramática diz que perde o acento, a letrinha U perde o acento do hiato, perde o acento, se antes da letrinha U vier um ditongo. Perceba aqui, ó, a palavra boiúva, a palavra bocaiúva e a palavra feiume. O que foi que antecederam a letra U? Um ditongo, 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 ditongo. Então, portanto, se você tiver um ditongo que venha antes da letrinha U, a letrinha U ela perde o quê? O acento do hiato. Assim como ocorre também com a letra I em relação ao quê? Ao hiato. Como assim? A gramática diz que perde o acento do hiato, a letrinha I, quando posterior a ela vier o dígrafo NH. Lembre-se, dígrafo é o encontro de duas letras que representam um som. Então, se após a letra I vier o dígrafo NH, a letra I perde o acento do hiato. E agora, partimos para as nossas questões. Acompanhe comigo. Questão de número 1. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo regras distintas das demais. Vamos lá. Item A. Acontecerá. A dica que eu vou lhe dar. Questão de acentuação gráfica, uma palavra grande. Conte-se sempre. Você vai sempre contar de trás para frente. Como assim? Olha aí. Acontecerá. Separe comigo. Acontecerá. Última sílaba, penúltima sílaba, penúltima sílaba. Se o acento está na última sílaba, aqui é uma palavra o quê? Oxítona. Que é uma palavra oxítona. Gás. Perceba, gás eu tenho apenas uma sílaba. Portanto, aqui eu tenho a regra das monossílabas. Está. Separe. Está. Oxítona também. Terá. Separe. Terá. Oxítona também. E até. Cuidado, até, meu aluno, não é monossílabo, beleza? Até, ó, eu separo assim, ó, até. Então, se recai na última sílaba, também é o quê? Uma palavra oxítona. Qual foi a alternativa que foi em uma regra distinta das demais? Gabarito
Item B, porque gás é uma palavra monossílaba, enquanto as demais alternativas trouxem palavras o quê? Oxítono. Gabarito da primeira questão, item B. Seguimos para a próxima questão. Questão de número 2 em tela. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Questão número 2. Vamos ler. Analise atentamente as palavras variável, sugere e sócio. E assinale a alternativa correta em referência à acentuação e tonicidade. A palavra variável e sugere são palavras paroxítonas. Já sócio é uma palavra proparoxítona? Errado. Variável, sugere e sócio, ambas são, sabe o quê? Palavras paroxítonas e não palavras proparoxítonas. B. Sócio é uma palavra oxítona? Não. Você sabe que sócio é uma palavra paroxítona, terminada, sabe em quê? Em ditongo crescente. Não é oxítona. C. Variável, sugere e sócio. São palavras proparoxítonas? Jamais, meu aluno. São palavras o quê? Paroxítonas. D. Variável, sugere e sócio. São todas palavras paroxítonas? Sim, positivo. Gabarito da questão de número 2. Item D. Por quê? Porque variável, sugere e sócio, de fato, são palavras paroxítonas. E lembre, paroxítona é quando a sílaba tônica for o quê? A penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Beleza? Seguindo. Próxima questão, questão de número 3 em tela. Acompanhe comigo. Na questão de número 3 diz: no texto, o acento gráfico é o que simboliza a flexão de plural na palavra. Opa, calma aí. Flexão de plural. Qual é o tipo de acento que vai indicar plural ou singular? Mas no caso aqui, indicará plural. É o chamado o quê? Acento diferencial. Plural rima com o quê? Diferencial. Riverton, será que seria necessário voltar ao texto? Não. Eu vou te mostrar aqui de forma simples, sem que você volte ao texto. Você consegue gabaritar. Lembra? Qual seria o principal verbo que a questão poderia trazer se cobrasse sobre o acento diferencial? Seria o verbo ter. Lembre-se, tem indica singular. E tem com acento diferencial indica plural. Procure. Item A, tem e tem um corpo e tem uma alma. Opa! Tem e tem. Só que para que eu possa, de fato, dizer que o gabarito da questão de número 3 é item A, eu vou conferir contigo lá no texto, tá bom? Vamos lá. Voltando ao texto para que a gente possa conferir. Acompanhe comigo. Texto da nossa questão de número 3. Vamos lá. Olha aqui. As cidades são como os seres humanos têm um corpo e têm uma alma. Olha aqui. As cidades são como os seres humanos têm. Quem ou o que tem cidades? Os seres humanos. Perceba que tem aqui está concordando com o sujeito, o qual está no plural. E lembre-se, o verbo ter, com esse acentozinho aqui, que é o acento do chapéuzinho da vovó, indica o quê? Acento diferencial. Então, portanto, de fato, o gabarito da nossa questão seria o quê? Seria item A de aprovado, que indica nada mais, nada menos do que a flexão no plural, o acento tido como acento diferencial. Seguimos, questão de número 4 na tela. Acompanhe comigo. Questão número 4. Vamos lá. Leia comigo. Segundo Bezerra, em português, a sílaba tônica só recai na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba de um vocábulo. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo. Os vocábulos cuja sílaba tônica recai na última sílaba são denominados de, lembre-se, última sílaba, palavras o quê? Oxítonas. Beleza. Outra. São denominados, tracinho, os vocábulos cuja sílaba tônica recai na penúltima. Opa! Penúltima sílaba são o quê? Palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas. 3, tracinho, são os vocábulos cuja sílaba tônica recai na antepenúltima. Lembre-se, última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, palavras
paroxítona. Então, o gabarito da nossa questão ficou oxítona, paroxítona e proparoxítona. Gabarito o quê? Vamos procurar aqui, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Gabarito, item B, B de Brasil. Beleza? Quarta questão, gabarito, item B. Seguindo, questão de número 5. Acompanhe comigo, questão de número 5 em tela. De acordo com as regras de acentuação em língua portuguesa, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente, ou seja, uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, são acentuadas e podem também ser classificadas como proparoxítonas eventuais. De fato, assinala a alternativa em que todas as palavras se enquadram nessa classificação. Ele quer o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, que é conceituado como o quê? Proparoxítona eventual. Vamos lá. Incêndio. Incêndio é. Olha aqui, ó. Só que básico não é. Básico seria o quê? Uma proparoxítona. Descarta. Pânico. Pânico é uma palavra proparoxítona. Também descarta. Por quê? Aqui na questão quer que todas as palavras sejam proparoxítonas eventuais. Hipótese também é uma palavra proparoxítona. D. Deficiência. Olha aí. Deficiência termina em ia, que é um ditongo o quê? Crescente. Exigência também termina em ia, que é uma palavra o quê? Que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. E ofício, do mesmo jeito. Deficiência, exigência e ofício são palavras em regras, palavras paroxítonas que terminam em ditongo crescente, sem vogal mais vogal, porém o português também conceitua como o quê? Proparoxítona eventual. Gabarito da questão número 5, item D de Deus. Partimos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 6, em tela. Sexta. Já tirou sua conclusão estúpida. A palavra em destaque foi acentuada pelo mesmo motivo que a destacada em. Primeira coisa, vamos saber qual é a regra da palavra estúpida. Vamos lá, separe comigo. Estúpida. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Opa, antepenúltima sílaba. Palavra o quê? Paroxítona. É só a gente procurar dentre esses itens uma palavra que também seja o quê? Uma palavra proparoxítona. Item A. Agradável. Opa, agradável não é uma palavra proparoxítona. É uma palavra paroxítona que termina em L. Descarta. Filósofo. Separe. Filósofo. Última sílaba, penúltima sílaba. Antepenúltima. Opa, antepenúltima sílaba acentuada. Palavra o quê? Proparoxítona. Gabarito da nossa questão de número 6, item B, B de Brasil. Vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Próxima questão em tela, questão de número 7. Leia comigo. Segundo as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Sim, de fato. Entretanto, essa regra não se aplica às palavras paroxítonas. Atente ao trecho. Numa pequena abertura apareceu num casulo. A palavra casulo é uma palavra paroxítona não acentuada. Assinale, dentre as palavras abaixo, a paroxítona que foi acentuada incorretamente. Eu vou te passar um bizu agora, um bizu muito grande. O português diz que se eu tiver uma palavra paroxítona, em que em posição paroxítona se encontre os ditongos abertos ei, o ditongo aberto oi e o ditongo aberto eu. Lembre-se, de novo, se você tiver em posição paroxítona, ou seja, na penúltima sílaba, os ditongos abertos ei, ditongo aberto oi e ditongo aberto eu, tais ditongos em posição paroxítona, eles perderam o acento. Por exemplo, a palavra ideia. A palavra ideia antigamente era escrita assim, ó, ideia com acento. Porém, ideia hoje é escrito dessa maneira, ideia. Por quê? Aqui eu tenho um ditongo aberto, em posição paroxítona. Então vamos lá. Assinale dentre as palavras abaixo a paroxítona que foi acentuada incorretamente. A. Amigável está correto. É uma paroxítona terminado em L. Assembleia. Opa, para aí. Assembleia. Palavra paroxítona em que tem um ditongo aberto. Assim como ideia, assembleia perdeu o acento porque os ditongos abertos, ei, ó e eu, em posição paroxítona, não recebem mais acento. Gabarito da questão de número 7,
Item B de Brasil. Seguimos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 8 em tela. Número 8. Vamos lá, acompanhe comigo. O termo destacado em, só para citar alguns, a bebida ajuda a prevenir ataques cardíacos, diabetes e demência. Vamos lá. Demência. Recebe acento pelo mesmo motivo que a palavra grifada em. Meu aluno, demência. Demência seria o quê? Separe comigo. Demência. Demência encaixa, se enquadra em regra da palavra paroxítona, que termina em quê? Em ditongo crescente. É só procurar. Item A, a palavra café. Item B, a palavra saúde. Item C, a palavra além. Item D, memória. E item E, epigenética. Olha aí. Café. Separe. Café. Última sílaba, posição o quê? Oxítona. Errado. B, saúde. Opa. Saúde. Nós estamos aqui diante da regra do quê? Do hiato. Acentua-se o I e o U quando estiverem isolados numa sílaba, seguidos ou não de S. E a gente quer o quê? Uma palavra paroxítona que termine em ditongo crescente. Também não é. C, além. 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 É uma palavra o quê? Paroxítona que termina em EM. Também não é. Item D. Memória. Separe. Memória. Opa, memória é uma palavra paroxítona que termina em quê? Em ditongo crescente, que é quando eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Gabarito da questão de número 8. Item D. É epigenética. Epigenética se encaixa, sabe em qual regra? Na palavra proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba. Então, portanto, gabarito da questão de número 8. Item D. D de Deus. Beleza? Acompanhe comigo. Próxima questão. Questão de número 9 em tela. Leia comigo. Sobre a acentuação das palavras destacadas nas orações a seguir, considere o excerto abaixo. Nós humanos temos uma coisa, até um sinal de inteligência nas espécies, que são os jogos. Nossa capacidade lúdica. Assinar a alternativa correta. Espécies é uma palavra que só recebe acento quando escrita no plural. Jamais espécie, independentemente de estar no plural ou no singular. Espécie é uma palavra paroxítona que termina, sabe em quê? Em ditongo o quê? Crescente. Item A está incorreto. B. As três palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em vogal. Assim, por serem palavras paroxítonas, até aqui está correto. Só que não está correto o quê? O final do nosso enunciado. Não é por vogal, beleza? C. Lúdica. Inteligência. Recebe acento por serem proparoxítonas? Errado. Proparoxítonas somente a palavra lúdica. D. Inteligência. Espécies. Recebem acento por serem paroxítonas, terminadas em ditongo crescente? Positivo. Gabarito da questão número 9. D. Por quê? Inteligência, ó. O I aqui, ó, é um ditongo crescente. Semivogal mais vogal. Espécies também. O I e o E. Semivogal mais vogal de tom crescente. Palavra paroxítona, onde recai na penúltima sílaba. Gabarito da questão número 9. Item D. Acompanhe comigo a nossa última questão. Questão número 10 em tela. Vamos lá. Observe a acentuação das palavras início, bebês, raízes, inóspitos. E assinale a alternativa que apresenta pela ordem as palavras acentuadas segundo as mesmas regras de acentuação desses. Ou seja, ele quer que a gente marque a alternativa cujas palavras estejam na mesma regra da palavra início, que é uma palavra paroxítona terminada em ditom crescente, bebês, que é uma palavra oxítona terminada em ES, raízes, que é um hiato, e inóspitos, que é uma palavra o quê? Proparoxítona. Vamos lá. Início, que é uma palavra paroxítona. Vamos botar aqui. Paroxítona. Bebês, oxítona. Raízes, hiato. Inóspitos, proparoxítona. Proparoxítona. Vamos lá. Intempérie. Olha aí. Intempérie é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, beleza. Até é uma palavra oxítona terminada em E. Beleza. Saída é um hiato. Acentua-se o I e o U isolados em uma sílaba, seguidos ou não de S. Lembre-se, também está correto. Intrépido. Também. Olha aqui, ó. Intrépido. Última sílaba.
penúltima sílaba, antepenúltima. Ou seja, aqui é uma palavra o quê? Proparoxítono. Então, gabarito da questão de número 10, item A, AD aprovado. Tamo junto, segue firme. Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve visitar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Fala concurseira, beleza? Professor Riverton Souza por cá. Eu trago hoje para você português. E no conteúdo de hoje a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar tipos de conjunções. Riverton, o que é uma conjunção e para que é que ela existe? A conjunção é o tipo de classe de palavra que servirá como conectivo. Como assim como conectivo? É porque a principal função dela é ligar orações. Ela serve como conectivo porque ela liga orações. E lembrem, oração é tudo aquele que possui verbo. A classe palavra que servirá como conectivo ligando orações é chamada de quê? Conjunções. Riverton, quais são os tipos de conjunções? Eu tenho as conjunções coordenadas e eu tenho as conjunções adverbiais. Mas, desde logo, eu vou começar pelas coordenadas. Quantas são? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Conjunções coordenadas aditivas. Eu coloquei aqui as principais. E, nem, além de, ademais, não só, como também, não apenas, como, também, entre outras. Mas aqui se encontram as principais. Bom, olha aqui o negócio. Não só, como também. Não apenas, como também. Riverton, como se chama o conjunto disso aqui? É chamado de locução conjuntiva, que é o conjunto de duas ou mais palavras que indica apenas uma só coisa. Beleza? Conjunções coordenadas adversativas, que indica o quê? Contraste. Indica quebra de expectativa, coisas que são opostas. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia. Explicativas, que vai indicar o quê? Uma explicação, uma confirmação. Porque, visto que, o pois, quando puder ser substituível pelo porquê e o quê. Conclusivas, que indicam conclusão. Logo, então, assim, portanto, por isso, entre outras, tá bom? E as alternativas que indicam alternância, ou isso ou aquilo, quer isso, quer aquilo, seja, seja.
ou, quer, seja, entre outras. Aditivas indica adição. Adversativas indicam oposição. Explicativas indicam explicação. Conclusivas, uma conclusão. E alternativas, uma alternância. Beleza? Essas são as conjunções coordenadas. Mas também existem o quê? As conjunções adverbiais. E quais são elas? Eu tenho as conjunções causais. Por exemplo, já que, visto que, uma vez que, porquanto, porque. Aí agora sim, meu aluno, cuidado. Perceba que o porquê, assim, ó, o porquê talvez ele possa cair tanto em conjunção adverbial como em conjunção coordenada. Assim como também, já que, visto que. Agora sim, como é que eu vou diferenciar se é uma conjunção adverbial causal ou se é uma conjunção coordenada explicativa? É simples. Na minha conjunção coordenada explicativa, eu vou afirmar. E na explicação não tem causa e nem consequência. Entretanto, na minha conjunção adverbial causal, toda causa, lembre, toda causa tem que gerar o quê? Tem que gerar uma consequência. Então, aqui na minha causal, diferentemente da minha explicativa, aqui vai ter uma causa e em seguida uma consequência. Que seria o quê? Já que, visto que, uma vez que e porquanto. Nas minhas concessivas, concessão vem de quebra de expectativa. É uma frustração. Quais são as principais? Concessivas. Tem o com de concessiva, o com de conquanto. Conquanto, embora, apesar de, por mais que, ou por menos que. Temporais, que indicam tempo. Quando, o mal, mas o mal quando for substituível pelo o quando. O logo, quando for substituível pelo o quando. O enquanto, o desde que, entre outras. As finais, que indicam finalidade. Repita comigo. O conjunto. Para quê? A fim de, com objetivo de. Para quê? A fim de, separado com objetivo de. Proporcionais, que indicam proporção. A proporção que, acraseado, viu? A medida que, acraseado. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Entre outras. Conformativas, que indicam o quê? Algo que está conforme aquilo. Conforme, segundo, consoante, de acordo com. Condicionais, que indicam uma condição. Se, caso, contanto que, a não ser que e desde que. Mas tome cuidado neste desde que. Olha aqui o negócio. Desde que aparece tanto na condicional como na minha temporal. Olha aqui, ó. Desde que na temporal e desde que na condicional. E aí, como é que eu vou saber diferenciar se vai ser temporal ou vai ser condicional aquele desde que? Se você conseguir substituir o desde que pela a conjunção temporal quando, ela indica tempo. Entretanto, se você puder substituir o desde que pela a conjunção se ou caso ou pelo contanto que, o desde que indicará condição, beleza? Ou seja, será uma conjunção adverbial condicional. E as comparativas, que indicam o quê? Comparação. Tão quanto, mais do que, menos do que, assim como e o como. Beleza. Só tá faltando uma que essa eu vou te passar um bizu. São as conjunções adverbiais consecutivas. Olha, se tiver o tesão, o que é que acontece? O que é que acontece depois do tesão? Vem a consequência. É isso mesmo. Primeiro o tesão e depois a consequência. Como assim tesão? Se você tiver o tão, o tanto, o tal, entre outras. Tão, tanto e tal. Mais. O que? O tão que, o tanto que, o tal que. Essas expressões, elas vão indicar o quê? Consequência. Portanto, isso aqui vai indicar o quê? Consequência. Consequência. Se você viu o tesão, o que é que vem depois do tesão? A consequência. Tão que, tanto que,
tal que, assim como também de maneira que. Todas essas aqui indicam o quê? Consequência, ou seja, serão conjunções subordinadas adverbiais consecutivas. Agora a gente vai partir para onde? Para as nossas questões. Acompanhe comigo. Questão de número 1. No trecho, é preciso, portanto, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacada expressa a ideia de... Bom, aqui não está destacado, mas eu vou destacar para você, tá bom? É a palavra portanto. Vamos lá. Portanto, indica alternância, causa, condição, conclusão ou contradição. 3 segundos, vamos lá. 3, 2, 1. E aí? Conseguiu gabaritar? Portanto, é uma conjunção coordenada que indica o quê? Conclusão. Portanto, o gabarito da nossa questão, item D de Deus, indica conclusão. Portanto, uma conjunção coordenada conclusiva, primeira questão, item D. Partimos para a próxima questão. Questão de número 2. Questão de número 2. Acompanhe comigo aí, em tela. Questão de número 2. Além disso, diz ela, a convergência é uma consequência cognitiva automática da compreensão da linguagem. A locução destacada é classificada como locução. Lembra quando eu falei para você agora há pouco? O que é uma locução, Riverton? É o conjunto de duas ou mais palavras que indicam alguma coisa ou algum sentido. E a locução a qual a questão trouxe é além disso. Meu aluno, minha aluna, além disso, indica, sabe o quê? Adição. Portanto, nós estamos diante de uma locução conjuntiva aditiva, que indica o quê? Adição. Gabarito, item é de escola. Conjunção aditiva. Além disso, indica o quê? Mais uma vez, adição. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Acompanhe comigo. Questão de número 3, na tela. Vamos lá. Os termos sublinhados em a crítica à judicialização da saúde, embora, primeiro termo, tenha se tornado a regra, não é uniforme em seus argumentos. Ademais, é raro encontrar quem rejeite peremptoriamente a importância do acesso à justiça, como forma de demandar concretização de direitos, sem que haja alteração de sentido e nem correção gramatical no texto, pode ser substituíveis respectivamente por... Ou seja, a questão quer saber se a gente substituísse essas duas conjunções aqui, o embora e ademais, por outras. Quais seriam essas outras que não alterariam o sentido e nem a correção gramatical? Oba, olha aqui, ó. Embora, meu irmão, é uma conjunção o quê? Concessiva. Portanto, eu tenho que substituir por uma conjunção concessiva. E o ademais, junto, Riverton, é uma conjunção coordenada, sabe o quê? Aditiva. E que indica o quê? Adição. É só procurar. Uma conjunção concessiva e uma conjunção aditiva. Conquanto, pega o bizu. Conquanto tem o com de quê? Tem o com de concessão. Então pode. E além disso, não só além disso, não apenas, como também é uma conjunção aditiva. Portanto, achamos o nosso gabarito. O embora e o conquanto são conjunções concessivas e o ademais e o além são conjunções coordenadas aditivas. Gabarito da questão número 3, item A de aprovado. Vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 4 em tela. Comandar a questão. As expressões sublinhadas apresentam respectivamente valor. Vamos lá. Quais são as expressões sublinhadas? O texto nos dá o no entanto e também. Bem simples. Perceba. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são o quê? Conjunções adversativas. Então, isso aqui indica uma oposição, logo é uma adversativa, uma conjunção adversativa. E o também, lembre-se, o aluno não só estuda, como também trabalha. Eu estou somando A com B. Quando eu somo, eu faço o quê? Adição. Então, aqui eu tenho uma conjunção coordenada aditiva. Portanto, nós estamos o quê?
Nós estamos diante uma conjunção adversativa e uma conjunção aditiva. Gabarito da nossa questão, mas cuidado. Olha aqui, ó. Tem que ser, ó, respectivamente. O que é isso, Riverton? É porque tem que ser em ordem. Vamos lá. Item A, aditivo e adversativo. Calma. A questão quer te pegar, mas não pega. De novo, respectivamente. Só está errado porque não está na ordem. B, adversativo e aditivo. Gabarito da questão, item B, questão de número 4. Conjunção adversativa, no entanto, e conjunção aditiva também. Próxima questão. Próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 5. Vamos lá. Em relação ao trecho que o antecede, o segmento sublinhado expressa a ideia de, vamos lá, é hoje um país mal desenvolvido por ter adotado um padrão de crescimento socialmente perverso. Meu aluno, minha aluna, eu vou te passar um bizu muito bom. Olha aqui, todas as vezes que você tiver a preposição por, a preposição para, ou a preposição ao, mais um verbo no infinitivo, que é um verbo que termina em R, mais um verbo no infinitivo, que é o verbo que termina em R, mais um verbo no infinitivo, que é aquele verbo que termina em quê? Em R. O que é que a preposição por, a preposição para e a preposição a indicarão? A preposição por mais verbo no infinitivo indica, sabe o quê? Causa. Causa. Portanto, estamos diante de uma conjunção o quê? Causal. E a preposição para mais verbo no infinitivo vai indicar, sabe o quê? Fim. Vai indicar finalidade. Indica finalidade. E a preposição ao mais verbo no infinitivo, Riverton, indica, sabe o quê? Tempo. Logo, é uma conjunção adverbial temporal. Vou lhe dar 3 segundos para você gabaritar. Por ter. 3, 2, 1. Gabarito da questão está aqui, ó. Por mais verbo no infinitivo indica o quê? Causa. Gabarito da questão de número 5. Item E é de escroto. Gabarito da nossa questão. Próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 6. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque introduz a ideia de explicação. É bem simples. Ele quer que você encontre o quê? Uma conjunção explicativa. Vamos lá. Item A. Embora é explicação, nem hoje nem nunca. Embora indica o quê? Concessão. Não é o nosso gabarito. B. O que eu inventei foram as histórias de cada uma das 14 pacientes liberadas. Porque, já que, visto que, porquanto, pois, eu não tive acesso aos prontuários. Perfeito. O porquê aqui está dando uma afirmação, está dando um sentido de explicação. E o porquê junto, sem acento, indica o quê? Explicação. É uma conjunção coordenada explicativa. Gabarito da questão de número 6. Item B, B de Brasil, vibra. Próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 7 na tela. Na passagem, paralisar constantemente uma região para evitar as rugas ali não impede. A conjunção para estabelece relação lógica semântica de. Acabei de passar o bizu, mas eu vou repetir. Se você tiver a preposição para, mais um verbo que termina em R, ou seja, um verbo no infinitivo, aquele verbo que termina em R. Essa preposição, ela indicará o que, Riverton? Resposta, indicará finalidade. Indicará finalidade. Então, gabarito da questão de número 7. Gabarito, item A de aprovado. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8 em tela. Acompanhe comigo. Questão de número 8. Leia comigo. Considere a última oração do texto. Ainda que a distância pareçam iguais. Enfim. Para responder à questão, a expressão que introduz o trecho deve ser classificada morfologicamente como uma locução. Bom, ele quer saber qual seria o conjunto, ou melhor, desculpe, qual seria o tipo de conjunção, o tipo de sentido que essa expressão que inicia o trecho indica. Ainda que, meu aluno, ainda que, apesar de, por mais que, por menos que, conquanto, embora, são conjunções, sabe o quê? Conjunções concessivas.
E o que é que indica concessiva? Ou melhor, o que indica concessão? Indica quebra de expectativa ou uma frustração, tá bom? Então vamos lá. Item A, conjunção de valor concessivo? Oba, gabarito da nossa questão, item A. B, prepositiva? Não, é conjuntiva, porque vem de conjunção. Adverbial? Não, é conjuntiva. Adjetiva? Também não. Portanto, gabarito da oitava questão, item A, AD, aprovado. E aqui eu encerro mais um bloco. Tamo junto, vibra, continua na missão que vai dar certo. Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade dos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano aí se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.